Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui a repercussão do empate em 0-0 do Vasco com o Flamengo. Teve até perda de pênalti ali por parte do Gabriel, ali, atacante do Flamengo. Pessoal, vamos com comentários do programa F360 da ESPN, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês, pessoal, que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Emiliano Dias e Tite vão falar e depois você fala de novo. Vai falar da bola, o Tite? Da bola? Ele falou da bola, né? O problema é a bola? É que a bola atrapalha. Não é possível. O Prates fala isso aqui há um tempão, ninguém dá atenção. Vamos acompanhar o que disseram os professores. O filho do professor e o professor. No transcurso todo do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com boa qualidade. Estuvo Vasco. Eles tienen prácticamente dos times. Sale uno mejor que el otro. A gente tiene un time en construcción. No y sabemos las limitaciones que tenemos, mas vamos a competir con todo el mundo, como hicimos el año pasado, que hicimos algo absurdo y competimos con todos los grandes. Y esta no va a ser diferente. Sabe quem eu encontrei antes do jogo? O Dodô da Colina, grande torcedor do Vasco. E eu falei assim, qual que é o palpite? Encontrei com ele no sábado. Ele falou assim, 2-0 Flamengo. Eu falei, tá maluco? Não é mais vascaíno? Ah, eles têm muito mais time que a gente. Olha aí, Dodô da Colina. Cadê? Não é o Verrete perdendo o gol ou é capaz do Vasco? Ele não, Abel. O Flamengo era, claro, o favorito pro jogo. É, eu também achava. O Abel, vamos lá. Só no meio campo. Só no meio campo. Mas o que aconteceu? O Flamengo entrou com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E o melhor jogador foi o zagueiro Léo Pereira. Criou e salvou. Mas só para colocar a batalha, que onde o jogo se ganha, é no meio campo. Olha só a escalação. A escalação é boa. Pulgar, De La Cruz, Gerson e De Arrascaeta. Opa! O Vasco entrou no meio campo com Zé Gabriel, Jair, vamos dizer, o Payet com... Dimitri Payet. O Payet jogando quase como um segundo atacante, mas ok, porque o Vasco jogou com 3 zagueiros. E com o David. O David estava fazendo um dublê, ele fechando o meio-campo pela direita e às vezes saía para o ataque. E ainda perdeu o Jair logo. O Jair saiu machucado logo no início. Aí entrou o Matheus Carvalho. Olha os nomes: Matheus Carvalho e Zé Gabriel contra Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E quem entraram depois, Gabi e Bruno Henrique. Mas aí já no ataque. Estou colocando a batalha de meio campo. Não estou nem passando para outras... O elenco do Flamengo é infinitamente superior ao do Vasco. O Flamengo tinha, sim, a obrigação de ganhar o jogo ontem e jogar melhor. Até começou melhor. O início do jogo é o Vasco com enorme dificuldade para sair jogando, o Flamengo subindo marcação, recuperando a posse de bola o tempo inteiro, mas passa da metade do primeiro tempo, o Vasco começa a se sentir à vontade no jogo, bota, especialmente pelo lado esquerdo, né? Sempre ali com o Piton, o Vasco ocupa muito aquele espaço do campo. O Piton é um dos melhores jogadores do Vasco. Eu já hoje. aponto pro professor, porque o professor nunca, ficava cornetando o Piton quando o Piton estava no Corinthians. Nunca neguei ao Piton a qualidade do apoio. A qualidade do apoio eu nunca neguei ao Piton. Aí, agora, Tanto que eu defendia que o Piton tinha que virar outra coisa, não lateral esquerdo. Você falou que ele tinha que ser ala. E o Piton vai ser vendido, provavelmente, no meio do ano, deve sair do Vasco. Vai render um dinheiro, foi um investimento da 777. Só que esse dinheiro não é reinvestido. Quando vende jogador, isso vai para a caixa do 777. Não volta como investimento para o time do Vasco. Esse é um problema. O Vasco tem carências gigantescas no elenco. E aí, perdeu o Paulinho no meio de semana. Ontem perdeu o Jair. E começa... Aí, outro dia, na pré-temporada, o Pumita jogou como volante. Ontem, ficou ali o David, que é atacante, ajudando o meio-campo. E ainda assim, o Vasco equilibrou o jogo com o Flamengo. O Vasco talvez... O gol do Léo Pereira aí. Ia ser um belo gol de cabeça. Agora, não valeria, né? Porque o Bandeira levanta lá, acho que ele marca falta do Verrete no Varela, que jogou como lateral esquerdo. Mas aí o VAR ia analisar, não ia? Mas há um empurrão ali. Logo depois o Bandeira já levanta ali o
um instrumento de trabalho. Parece até outro jogo, né, professor? Mudaram Segundo tempo ali, Muda de Verratti, camisa, Flamengo no intervalo. Porque estava muito complicado os dois de camisa escura, né? Agora, o Vasco jogou, depois daquele início que foi melhor para o Flamengo, o Vasco jogou de igual para igual. Teve a sua chance de gol. Que esse gol que o Verratti pede. É, porque tem uma sequência ali, né? E a gente falava do jogo lá do Corinthians, que a bola bateu na trave e só o atacante acreditou. Aí a defesa do Flamengo está em cima para realmente evitar o gol do Verratti. O Flamengo tem 2 times muito bons. O segundo time superior à maioria do primeiro time de todo mundo. O Vasco mal tem um time. Não tem. Não tem um time completo. A gente fala muito do elenco do Vasco, e é verdade, a falta de elenco é um problema, mas o Vasco não tem sequer um time. Falta ali, pelo menos o volante, o atacante pelo lado, o Adson estreou ontem, fatalmente vai acrescentar, vai contribuir, mas se fosse num time já formado, contribuiria ainda mais. Não é ainda o jogador para mudar o Vasco de patamar. É um milagre o que o Vasco faz em alguns jogos, esse clássico foi um deles, é um milagre da superação, inclusive física. A gente vai falar do caso do Verratti, né? Que foi revelado na coletiva que ele está jogando no sacrifício. Ontem jogou no sacrifício, porque o reserva é um garoto, não tem outro para colocar. Então, ontem foi o jogo dos cúmulos. É o cúmulo da fartura de um elenco com o cúmulo da faltura ou da falta do outro elenco. Mas Mas por mesmo que assim isso foi um bom não clássico. se reflete no campo? Superação. Superação do Vasco. O Vasco correu, deu tudo que tinha para dar. Como o Emiliano falou ali, a gente sabe da nossa limitação, a gente sabe dos recursos, mas a gente vai competir com qualquer um, como o Vasco competiu ano passado e conseguiu se livrar do rebaixamento. Mas é um elenco difícil, porque se a gente comparar com o ano passado, o Vasco perdeu jogadores. Por exemplo, o Gabriel Peck, que era esse cara de lado, que corria muito. Desafogava, que né? fez um bom campeonato, que dava muita força ao Vasco. Não tem mais o Gabriel Peck. Perdeu agora o Marlon Gomes também, que foi... O vizinho do Breler vivia falando mal do Gabriel Peck. Que dizia que só jogava o estadual. Agora, superação, você pode contar com superação para um jogo, um clássico, contra principalmente o maior rival, não para um campeonato, não para uma temporada. Não para um ano inteiro de trabalho. Vai ser aquele sufoco, né? Que foi aquele sufoco. Sempre isso aí. O Vasco se livrou do rebaixamento na Bacia das Almas. E se perde jogador por lesão, o Verratti, vamos ver a condição dele para o próximo jogo. E mais, olha só. Aí se o Vasco Payet tinha o Seba Ferreira, o atacante paraguaio, que era o reserva imediato do Verratti. Ele saiu, ninguém deu nada porque não era um jogador importante. Só que agora, se não tem o Verratti, ele jogou no sacrifício com uma fissura na costela, tem que usar um menino de 17 anos, que é muito promissor, correndo o risco de queimar, que é o Ryan. Ele tem uma perspectiva grande, só que não está pronto ainda para jogar como titular do Vasco. Aí ele joga mal, as pessoas, esse menino não presta. Ele não vai ter a possibilidade de desenvolver. Em um mês está vendido. 17 anos? Não, e se jogar bem, a expectativa fica lá no alto, um jogo ruim que ele dá, uma bola que ele perde num gol aí, num clássico, por exemplo, pronto, queima de novo o jogador. Vamos ouvir o Emiliano Dias falando sobre o Verratti. Está jogando com Hay muchas cosas que você, por ahí la prensa no comunicó, porque tanto Ramón como eu falou de no comunicar nada, mas estamos teniendo muchas limitaciones con Pablo, porque Pablo tiene una fisura en una costela. Ninguém sabe. Es la primera vez que voy a falar, porque ahora Pablo va a parar y está haciendo un esfuerzo inhumano por el líder que él es, por el comprometimiento que él tiene con Vasco. Está sufriendo mucho. Entonces acho que Pablo no se lo puede evaluar porque está jugando un 30% de lo que él puede jugar. E aí, Natália? Eu não gosto. Eu sei que é a única opção, mas entendo a valentia do jogador, mas aí num contexto em que ele perde os gols que ele perdeu, se isso não vem a público, o cara já não serve mais. Fez a temporada que fez ano passado, mas nessa temporada tá muito abaixo, o que tá acontecendo? O cara que tá com uma fissura na costela, a tendência é piorar, forçando, ele não pode jogar. Não pode ser assim, né, Nath? Não pode ser assim. A temporada no não extremo. pode começar assim. Tá sempre puxando a corda, uma hora ela estoura. Em fevereiro, no Vasco, a questão... E é fevereiro ainda. Então, é que nem a gente estava falando do Corinthians. Óbvio que o Vasco não está na situação ruim que está o Corinthians, mas muita responsabilidade da diretoria do Corinthians. E no Vasco a mesma coisa. Os caras estão forçando pro Verratti jogar porque não tem outro. Isso aí Cadê a 777? Cadê o investimento?
Isso aí é a síndrome de Renato Augusto. Fechada. No ano passado, o Corinthians passava por isso. O Renato Augusto também era elogiado, foi para o sacrifício contra o Galo aquela vez, para dar a classificação. O jogador só tem a perder com isso. Gente do céu, é o grande negócio de entretenimento do século XXI. Nós estamos falando de milhões. O futebol tem que ser profissional. Está batendo, inclusive, na integridade física das pessoas. Está batendo na integridade física do rapaz, como aquele gramado lá do Allianz bateu na integridade física de palmeirenses e de adversários. O futebol precisa acordar para isso, tem que ter condições mínimas de trabalho. O rapaz não pode ir por sacrifício, por mais que ele se proponha a isso, e se propõe porque também não tem outro jeito, né? O reserva dele é um garoto. O Vasco tem problemas não só de qualidade, que a gente discute muito aqui, mas de quantidade de jogadores. Não é só o Vasco. Acabei de falar que o Renato Augusto passava por isso no Corinthians. O futebol tem que parar para pensar, inclusive, na integridade física e mental dessas pessoas. Agora está explicado porque o Verratti perdeu um gol no jogo anterior contra o Bangu, que ele perde um gol que talvez não tenha perdido na carreira inteira. Isso prejudica a mobilidade. Você com problema na costela, até para respirar tem problema. Imagina para se virar, para se mexer, para jogar da melhor maneira. Impacto com defesa também. Não pode. A Natália falou, leva uma pancada, piora, o que já está ruim. Aí você fica, ao invés de ficar uma semana se recuperando, você perde o jogador por 2 meses. E aí, o que você faz? Eu me coloco na condição dos médicos que trabalham com o esporte, né? O que esses médicos sofrem de pressão para acelerar processos, para, às vezes... Liberar jogador que não está pronto para jogar. Toda hora isso deve acontecer. Não é à toa que não divulgam mais prazo de volta, né? Eu entendo quando falam que todo atleta de alta performance, tem dor. Eu entendo isso. Mas uma coisa é você ter um jogador jogando a 80%, uma necessidade de um clássico, agora ele fala com 30%. Tá falando de 30%, uma coisa, não né, chega nem a metade da capacidade que ele tem a... E uma coisa é você jogar com aquelas dores previstas do tal de conviver com a dor por ser um atleta de alta performance. Outra coisa é você jogar com a costela trincada. A costela de atleta é de qualquer, como a costela de qualquer ser humano. E você é um centroavante que joga de costas pro zagueiro o tempo inteiro. E toda hora tem o contato. Toda hora tem o contato. Disputa bola aérea o tempo todo. Ele é jogador de bola aérea. Mas mesmo sobe assim... para cabecear, braço aberto. Sim. Deve ser um incômodo. Mas mesmo assim... É isso aí, torcida vascaína. Bora aqui para mais um conteúdo, né? Trazendo aí, na verdade, né, comentários aí dos programas aí da ESPN. Cara, assim, para ser bem sincero, houve sim, né, uma pressão ali do Flamengo, né, cara, no começo do jogo, só que depois, né, não houve mais, assim, aquela grande pressão, né, só deixou o time do Vasco, logicamente, no seu campo de defesa. O Vasco se propôs a jogar mais no contra-ataque, né, só que no final ali quase que eles pagam com a língua deles, né, cara, quase que o Vasco consegue ali matar o jogo numa bola ali, e o jogador acabou perdendo ali, né, então assim, não houve pressão, não houve, né, não deu só um time em campo, né, como a imprensa, né, bajula muito o Flamengo, né, falando que só deu um time em campo, não sei o que. Não, para mim, o que eu vi ali, principalmente no segundo tempo, no final do segundo tempo, foi um Flamengo, né, que não conseguia fazer jogadas e que quase tomou um gol ali, né, e quase perdeu a partida, né? O Vasco não fez quase nada. Não, o Vasco se propôs, pessoal. O Vasco, ele entrou, na verdade, o Ramon Dias, ele já entrou na mente dele, assim, pensando, o Flamengo é superior. Quando você vai jogar com um time superior, o que você tem que fazer? Recuar seu time e jogar no contra-ataque, né? Porque se for para cima, você logicamente vai tomar gol, né? Foi o que o Vasco propôs. Não foi que o Flamengo amassou, botou o Vasco para trás, jogou melhor por causa do time, não. O Vasco já chegou colocando o seu time para trás, né? Então, assim, não houve superioridade do Flamengo, né? Só vi um Vasco ali que quase decidiu a partida ali no finalzinho, e para mim, assim, né, com um pênalti pegado ali, era para ter saído esse gol, né, pessoal? Ia ser um gostinho bem melhor, né? Uma vitória com um pênalti ali, né? Com a defesa de um pênalti.
É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu!